Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 2, versículos 23, 24 e 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos numa ambiência de milagres. Nós vivemos num mundo que crê em milagres. Talvez no século XX, até 1999 ou 2000, que era um século orientado pelo racionalismo, as pessoas tivessem dúvidas a respeito do milagre. Mas neste novo milênio, neste tempo que se chama pós-modernidade, todos, de uma maneira ou de outra, estão abertos para o mundo sobrenatural. Há uma efervescência de espiritualidade no mundo, seja ela esotérica, seja ela pentecostal, neopentecostal, nas universidades, nos centros de estudos filosóficos, nos centros de estudos da psicologia. As pessoas estão abertas para o mundo sobrenatural. A pergunta que nós temos que fazer não é se cremos ou se não cremos em milagre. Eu acho que isso está líquido e certo. A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos hoje à noite é que tipo de milagres nós cremos. Aliás, a pergunta que nós temos que fazer é qual é o tipo de milagres que nós esperamos. Que há milagres, há quase que um consenso generalizado no tempo em que vivemos. Mas qual é o tipo de milagres que nós esperamos? Esta é a pergunta fundamental. Antes de eu entrar na minha mensagem propriamente dita, eu preciso deixar claro para vocês que existem milagres em 4 dimensões diferentes. Os milagres acontecem oriundos de 4 fontes diferentes. Primeiro, existem milagres que são produzidos pelo diabo. Existem milagres que têm uma origem nas trevas. Então é por isso que a nossa pergunta é: que tipo de milagre nós queremos? Porque existem sim milagres que vêm do mundo sobrenatural, que é maligno. A Bíblia Sagrada nos diz que o diabo faz milagres. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus advertiu que apareceriam falsos cristos e falsos profetas, e que realizariam sinais e maravilhas nos últimos dias. Está escrito em 2 de Tessalonicenses 2:9, que o anticristo, quando ele surgir, ele virá fazendo milagres. Porque a Bíblia Sagrada diz que a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. E no livro do Apocalipse diz que a besta vai fazer milagres. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 13, que ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então há sinais vindos do diabo. Isto a Bíblia diz que é possível acontecer. Em segundo lugar, existem milagres que são produzidos pelo próprio ser humano. Você diz: espera aí um instantinho, pastor, eu não estou entendendo direito. O senhor está querendo dizer que o ser humano faz milagres? Faz. É possível que haja poder mental suficiente para fazer um milagre. Quem defende melhor e mais essa tese é o Watchman Nee, quando ele fala do poder latente da alma. E a tese do Watchman Nee é que quando Deus nos criou antes da queda, quando ainda estávamos no jardim do Éden, nós tínhamos uma capacidade mental evoluída poderosíssima.
Haja vista que Adão conseguiu dar o nome a vários tipos de animais. Aliás, foi ele que deu o nome a todos os animais lá do jardim. Esta capacidade mental de realizar prodígios foi diminuída, foi dilapidada com o pecado, mas ela não se perdeu totalmente. Então é possível sim que uma pessoa tenha uma capacidade mental de fazer milagres. Eu creio que este é o caso. Em Mateus capítulo de número 7, 22 a 23, quando a Bíblia Sagrada diz nas próprias palavras do Senhor Jesus assim: muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, eu não fiz milagres em teu nome. Em teu nome eu não expulsei demônios. Em teu nome eu não fiz muitos milagres. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, eu nunca vos conheci. A pergunta é: estes estavam fazendo milagres com qual poder? Eu acredito que estavam fazendo milagres com o próprio poder mental. Então existem milagres que acontecem fruto do poder mental de algumas pessoas que se desenvolvem através de exercícios mentais e que canalizam esses poderes para a realização de prodígios. Em terceiro lugar, existem milagres que são oriundos do acaso, que são por acaso. Milagres que acontecem por aquilo que nós chamamos de aleatoriedade, ou nós chamamos de acidentes. Assim como, por exemplo, você está dirigindo e quando você ia batendo, você dá uma guinada e você diz: escapei de um acidente. Que foi que fez você escapar daquele acidente? Não foi o diabo, não foi necessariamente a mão de Deus, e nem foi a sua ligeireza. Simplesmente você escapou por um acidente. Simplesmente por acaso você não sofreu o acidente. E o inverso pode acontecer. Sem querer uma pessoa bateu em você. Aquela pessoa que bateu o carro, aquela pessoa que provocou o acidente, aquela pessoa que derrubou o copo na mesa, aquela pessoa que derrubou uma garrafa de Coca-Cola e a garrafa quebrou e feriu sua perna, ela não caiu e nem feriu sua perna porque foi o diabo que derrubou aquela garrafa de Coca-Cola ou aquele copo. Caiu da mesa e simplesmente você se feriu. Foi um acidente. E esse acidente pode acontecer tanto ferindo como poupando de ferir. Você diz: opa, quase que uma lasca de vidro entrou na minha perna, mas não entrou. Isso foi um acidente que lhe favoreceu. Como existem acidentes que nos desfavorecem. Então, a gente chama essas coisas de milagres que são acidentes. E em quarto lugar, existe, assim, a base bíblica para isso é Lucas capítulo de número 13, versículos de 1 a 4. Quando Jesus fala de uma torre que caiu, e Jesus diz que aquela torre que caiu não é porque eles eram pecadores, simplesmente a torre tinha caído. E que nem eram melhores e nem piores as pessoas que tinham sofrido a queda daquela torre. Caiu a torre e feriu algumas pessoas. Foi por acaso. Foi um acidente aleatório do universo. E existem em quarto lugar os milagres que vêm de Deus. Milagres que são intervenção sobrenatural de Deus. Nós sabemos que Deus fez milagres. E que Deus capacita os homens a realizarem milagres em seu nome. É por isso que em Atos capítulo de número 4, versículo de número 29, 30, diz a palavra de Deus: agora, Senhor, isso aqui era Pedro e João que estavam presos em Atos capítulo 4. Eles estavam presos e eles foram orar. E a oração deles, quando eles foram soltos da prisão, foi muito linda, porque é uma oração magnífica de crentes que acabam de sair da prisão. Olha a oração deles. Eles dizem assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem
a tua palavra com ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então vejam, aqui está Pedro e aqui está João, e eles estão clamando a Deus e dizendo: Senhor, juntamente com a igreja, dá-nos ousadia e intrepidez, para que junto com a nossa pregação, o Senhor também nos capacite a sermos agentes do milagre. Que tu, ó Deus, faças milagres através de nós. Então vejam bem, eu disse para vocês que há 4 fontes de milagre. Existem milagres feitos pelo diabo, existem milagres feitos pela capacidade humana, existem milagres que são meros acidentes, e existem milagres que são uma operação de Deus. Qual desses 4 nós estamos buscando? Qual é a nossa intenção quando estamos falando de milagres? É falar dos milagres do diabo? Não. É dizer que nós vamos desenvolver a nossa mente para fazermos milagres por nós mesmos? Não. É para dizermos que os acidentes da natureza são milagres de Deus? Não. O que é que nós estamos pregando? Que se nós cremos num Deus todo-poderoso, nós podemos clamar a este Deus e crer que este Deus pode realizar milagres através da nossa vida no mundo que estamos vivendo. Agora, vejam bem, quando eu digo que Deus usa os seus servos para fazer milagres, a pessoa que ele mais usou para fazer milagres na face da terra, quem foi? Quem foi a pessoa que Deus disse: é através de ti que eu quero fazer milagres na terra? Foi a pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Quando ele andou aqui na terra, Jesus fez milagres e fez sinais e maravilhas. Eu estava estudando esta tarde a minha Bíblia e descobri pelo menos 36 milagres que Jesus fez no Novo Testamento. São milagres das mais diferentes espécies. Milagres que tocam nas mais diferentes dimensões do viver humano. Ele transformou água em vinho, em João capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele curou o filho de um nobre, em João 4:50. Libertou um endemoniado em Cafarnaum, em Marcos 1:21. Curou a sogra de Pedro que estava com febre, em Mateus 8:15. Promoveu uma pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, versículo 5. Curou um leproso, em Mateus 8:3. Curou um paralítico, em Mateus 9:2. Curou um homem com a mão mirrada, em Mateus 12:13. Curou o servo de um centurião romano, em Mateus 8:13. Ressuscitou o filho de uma viúva, em Lucas 7:14. Acalmou a tempestade e disse que o vento se aquietasse, em Mateus 8:13. Libertou um endemoniado gadareno, colocando os demônios nos porcos, em Mateus 8:32. Curou uma mulher com hemorragia, em Mateus 9:22. Ressuscitou a filha de Jairo, em Mateus 9:25. Curou 2 cegos, em Mateus 9:29. Curou um endemoniado que era surdo, em Mateus 9:33. Curou um paralítico no tanque de Betesda, em João capítulo 5, versículo de número 8. Alimentou 5.000 com pães e com peixes, em Mateus 14, versículo 19. Andou por cima das águas, aleluia, em Mateus capítulo 14, versículo 25. Curou uma menina endemoniada, em Mateus 15, 28. Curou um surdo e mudo, em Mateus 7:34. Alimentou de novo 4.000 pessoas com pães e com peixes, em Mateus 15:36. Curou um cego em Betsaida, em Marcos 8:25. Curou um cego de nascença, em João 9:7. Curou um menino endemoniado, em Mateus 17:18. Pegou um peixe com a moeda na boca do peixe, em Mateus 17:27. Curou um endemoniado que era cego e surdo, em Mateus 12:22. Curou uma mulher que estava encurvada pelo diabo há 18 anos, em Lucas 13:10. Curou um homem com hidropsia,
em Lucas 14:4, curou 10 leprosos de uma vez só, em Lucas 17:11, ressuscitou Lázaro dentre os mortos, em João 11:43, curou um cego em Jericó, Lucas 18:42, curou o cego Bartimeu, em Marcos 10:46, secou uma figueira infrutífera, em Mateus 21:19, restaurou a orelha de um soldado que tinha sido cortada, em João 18:10, e depois da sua ressurreição, de novo, os discípulos pegaram uma pesca maravilhosa de peixes, porque ele mandou que jogassem a rede no lugar certo. São estes os milagres que eu consegui ver no Novo Testamento que Jesus realizou. Por que Jesus realizou estes milagres no Novo Testamento? Para que nós soubéssemos que Deus tem poder sobre a doença, que Deus tem poder sobre a morte, que Deus tem poder sobre o diabo, e Deus tem poder sobre a vida, e que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando no Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir sempre o mesmo. Em vista disso, nós podemos falar algumas coisas a respeito do milagre. Primeiro, os milagres de Jesus espelhavam o seu caráter e expressavam o seu amor pela humanidade. Você diz assim, para que Jesus fez milagre aqui na terra? Para que através do milagre nós conhecêssemos o caráter de Deus e através do milagre nós pudéssemos entender o seu amor pela humanidade. Vejam bem, em Atos capítulo 10, versículos 36, 37 e 38. A Bíblia Sagrada nos diz que quando os discípulos estavam falando, a Bíblia diz a seguinte palavra a respeito de Jesus: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Presta atenção, Deus estava com ele. Deus estava em Jesus, mostrando ao mundo, através das suas ações e da sua mensagem, como que Deus se preocupa conosco. Isto é importante quando nós estamos falando de milagre. Isto é preponderante quando nós estamos tocando nesse assunto. Vejam, porque esta vai ser a base de tudo que falarmos daqui para frente. Deus quer mostrar o seu caráter e Deus quer expressar o seu amor através dos sinais que Jesus fez. Quando vocês tiverem dúvida a respeito do caráter de Deus, ouça Jesus dizendo para a viúva que ia enterrar o seu filho, a viúva de Naim. Ele dizendo assim: mulher, não chores mais. Quando você estiver se sentindo desamparado e você não tiver ninguém por você, ouça aquele leproso se jogando aos pés de Jesus e dizendo assim: Senhor, se queres, serei limpo. E qual foi a resposta de Jesus? Quero ser limpo. A palavra dele é sempre quero para conosco, porque nele nós temos o sim e nós temos o amém de Deus para com as nossas vidas. Quando você estiver se sentindo com a cabeça completamente atordoada de problemas e de dificuldades, imagine aquela mulher que estava encurvada pelo diabo há 18 anos e que Jesus libertou. E a Bíblia Sagrada diz que ele libertou porque ela também era filha de Abraão. E eu quero dizer para você que ele é o Deus que ouve, é o Deus que está presente. Quando você se sentir um filho bastardo, um desenganado da vida,
Olha e presta atenção no cenário de um cego na beira do caminho gritando e dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o eterno Criador dos céus e da terra parou. E o Deus que parou para um mendigo que estava pedindo esmola na beira do caminho, porventura não pararia se você levantasse a sua voz para falar com ele. Então presta atenção, porque nós vamos para o nosso segundo ponto. Jesus nunca substituiu a ação milagrosa pela sua comunhão com Deus. Este é muito importante no ministério de Jesus. Nunca Jesus deixou de estar com Deus para realizar milagres. O mais importante no ministério de Jesus não era fazer milagres. O mais importante no ministério de Jesus era estar com Deus. Você diz: pastor, da onde o senhor tirou isso? Eu tiro isso de Marcos capítulo de número 1, versículos 29 ao versículo 35. Logo que eles saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e de André. A sogra de Pedro estava de cama com febre e falaram a respeito dele, de Jesus, para ela. Então ele se aproximou dela, tomou a sogra de Pedro pela mão, ajudou-a a levantar-se e imediatamente a febre daquela mulher a abandonou. E ela começou a servi-lo. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo todo levaram a Jesus, as pessoas levaram a Jesus, os doentes, os endemoniados. Toda a cidade se reuniu na porta da casa e Jesus ficou curando os que sofriam de várias doenças, expulsou muitos demônios e não permitiu que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Quando era de madrugada no escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo. No deserto encontraram e disseram: Senhor, está todo mundo te procurando. Jesus respondeu: mas eu não vou voltar lá para o lugar onde eu estava fazendo milagres. Eu vou para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Vejam que é importante. Foi para isso que eu vim. Para que ele veio? Ele não veio especial e primordialmente para fazer milagres. Ele veio para estar com Deus e para anunciar a mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, o objetivo dos milagres de Jesus não era maravilhar as pessoas. Em nenhum instante, Jesus fez milagres para deixar as pessoas impressionadas. Em nenhum instante, Jesus fez milagres para mostrar que ele tinha poder. Primeiro, porque a maioria dos milagres que Jesus fez foi em pessoas desconhecidas, pobres e obscuras. A maioria. E quando eles pediram que Jesus fizesse um milagre fantástico, Jesus se recusou. Várias vezes eles pediram e disseram: Senhor, faz um milagre. Bonito, grande, poderoso. E a gente crente. Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal maravilhoso. E ele respondeu: a esta geração perversa não haverá nenhum sinal, senão o sinal que foi dado ao profeta Jonas. Numa outra ocasião, em Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 4, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, mostra um sinal no céu. E Jesus disse: não há milagres para mostrar poder. Quarto, Jesus nunca realizou nenhum milagre em prol de si mesmo, para ele. Talvez a única exceção seja no dia em que ele mandou que se pescasse um peixe e que tinha uma moeda na boca do peixe e a moeda serviu para pagar o imposto. Mateus 17, 27. Mas em nenhuma outra circunstância, e que não era um milagre para ele, era um milagre mais para os discípulos do que para ele, em nenhuma outra circunstância Jesus fez milagre para si mesmo. Uma multidão de anjos esperou que ele pedisse ajuda, mas ele nunca pediu ajuda a esses anjos. Uma multidão de anjos estava postos caso ele pedisse ajuda. Na tentação do deserto, o diabo disse para ele: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito. Ele disse: não,
E em Mateus 26, versículo de número 53, Jesus, quando estava sendo julgado, disse: vocês acham que se eu não pedir ao meu Pai, Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E Ele não pediu anjo para Ele, nenhuma vez. Quinto, Jesus nunca permitiu que milagre substituísse o esforço humano. Se você pode fazer, não tem milagre. Ele ressuscitou Lázaro, mas não tirou a pedra. Eles tiveram que tirar a pedra. Ele ressuscitou Lázaro, mas não tirou a gaze que envolvia o corpo de Lázaro. Quando Lázaro estava vivo, Jesus disse: agora vão lá e desamarrem ele. Stanley Jones, o grande missionário metodista, dizia assim: sei que Deus faz milagres, mas Deus não faz milagre de sobra, porque isso nos tornaria preguiçosos. É na medida. Deus não faz milagre que eu posso fazer. Sexto lugar, Jesus não usava milagres para ganhar discípulos. Não usava. Pelo contrário, várias vezes que ele fez milagre, quando ele terminou de fazer o milagre, ele dizia para a pessoa assim: agora, ó, calado, não diga para ninguém. Calado, eu não quero que você fale. Contrário de muitas coisas que estão acontecendo hoje, né? Fazia o milagre e dizia: agora, conta para ninguém. Quando ele curou aquele leproso que lhe pedia e dizia: Senhor, se queres tornar-me limpo? E Jesus disse: quero. Quando ele terminou, Jesus disse assim: agora vá, não conte para ninguém. Isso está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 44. Não conte para ninguém, mas vá se lavar no tanque e se mostre ao sacerdote. Não fale para ninguém. Em Marcos capítulo 5, versículo 43, quando ele terminou de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus disse: não digam nada para ninguém. No monte da transfiguração, quando o seu rosto brilhou e as suas roupas se tornaram brancas como a neve, quando ele terminou, ele disse: eu não quero que vocês contem essa experiência para ninguém. Só depois da minha ressurreição que vocês têm liberdade de contar o que aconteceu aqui. Jesus não fazia milagres para fazer propaganda do ministério dele. Por 12 vezes, a Bíblia diz que ele foi movido de integrando. Não era para depois colocar uma faixa na porta da casa: hoje, sessão de milagres. E ainda tem um outro detalhe: Jesus não curou todo mundo. Tinha momentos que ele curava todos, mas tinha momentos que ele curava só um. No capítulo 5 do Evangelho de São João, ele entrou no tanque de Betesda e a Bíblia diz que havia 5 alpendres cheios de doentes. Quantos ele curou? Só um. Um homem que estava ali há 38 anos precisando de cura divina. Sétimo, Jesus não se impressionava com a fé que nasce do milagre. Porque tem uma fé que nasce do milagre. Essa fé que deixa a pessoa assim: uau, que coisa. Essa é a fé do milagre. Mas, olha, eu fui lá num culto, eu nem te conto. Foi que você viu? O que eu vi foram coisas maravilhosas. Isso é fé. Mas é uma fé que nasce do milagre. E essa fé que nasce do milagre, Jesus, essa fé é fogo de palha. Não tem raiz nenhuma. Jesus disse: tem gente que se não vê sinais e maravilha não crê. E ele não disse isso elogiando, ele disse isso criticando. João 4:48. E no texto que nós lemos, que foi a nossa base, em João capítulo 2, versículos 23 e 24, Jesus fez sinais maravilhosos em Jerusalém. Eles creram, mas Jesus não creu neles. Jesus não confiava neles e na fé que eles tinham, porque tinham nascido uma fé do milagre. O que nos arremete para o ponto 8 da minha mensagem hoje. E o ponto 8 é o seguinte: milagre não é suficiente para produzir fé bíblica. Pelo contrário, muitas vezes
O milagre pode endurecer o coração do incrédulo. Olha que coisa tremenda. Faraó viu que a vara que Moisés tinha na mão se transformou em cobra. E Faraó se converteu por causa disso? Não. Belsazar viu uma mão escrevendo na parede, um dedo escrevendo na parede, e que dizia: pesado foste na balança e achado em falta. Porque se eu visse um negócio desse, eu acho que ele creu. Não, ele se tornou mais duro ainda. Em Betânia, os sacerdotes viram Lázaro morto e depois de 4 dias viram Lázaro vivo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que quando eles viram Lázaro ressuscitado, eles conspiraram para matar Lázaro. João 12, capítulo 12, versículo 10. E em João capítulo 12, versículo 37, tem uma sentença terrível aí na Bíblia. Abra sua Bíblia e leia. João 12, 37, o que é que diz? João 12, 37, o que é que diz? Que mesmo depois daqueles sinais miraculosos, o que foi que aconteceu com eles? Eles não creram nele. Queridos, como tudo na Bíblia, milagre é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Tome muito cuidado com milagre. Profecia bíblica é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Conhece alguém que estragou tudo na vida porque ouviu uma profecia do outro? Conhece alguém que casou por profecia, que foi ser missionário por profecia e que deu tudo errado? É uma bênção profecia, mas mal usado é um desastre. Milagre, quem não quer milagre? Mas tome cuidado. Tome muito cuidado com milagre. Em 1 de João 4:1, a Bíblia Sagrada diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam em qualquer espírito. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então deixa eu lhe dizer, nem tudo que é feito em nome de Deus é de Deus. Nem toda igreja que se organiza em nome de Deus é de Deus. Nem todo pastor que se diz de Deus é de Deus. Nem todo profeta que se diz de Deus é de Deus. Nem todo operador de milagres que opera milagres é de Deus. Nem todo mundo que tem Bíblia na mão é de Deus. Aí você diz assim para mim: pastor, então como é que eu sei qual é o milagre que é de Deus e o qual que não é de Deus? Como é que eu vou saber? A Bíblia diz para a gente testar os espíritos. Eu vou repetir. A Bíblia diz para nós testarmos o espírito. 1 de João capítulo 4, versículo 1. Testa o espírito. Aí você diz: mas isso aí é muito vago. Como é que a gente testa espírito? Como é que eu vou testar um espírito, pastor? Deixa eu lhe dizer como é que você testa o espírito. Número 1. Tem dinheiro envolvido no negócio? O milagre está atrelado à grana? Se tiver, isso é blasfêmia, não é milagre. Jesus chamou seus discípulos e disse: de graça recebestes, de graça dai. Eu contei para vocês aqui uma tragédia que eu ouvi falar que aconteceu no Rio de Janeiro. Tragédia. O pastor disse: eu vou fazer uma oração forte hoje aqui. Traga uma oferta de R$250. Apareceu uma irmãzinha, disse: pastor, eu não tenho 250, mas eu estou precisando de oração. O pastor disse: então 150. Ela disse: pastor, eu sou empregada doméstica, eu não tenho R$150. Ele disse: tá bom, por 100. Ela disse: pastor, eu não tenho, pastor, eu estou tão desesperada, ora por mim. Ele disse: tá bom, eu vou orar por 50. Aí ela disse: mas pastor, eu não trouxe esse dinheiro. Disse: quanto é que você tem? Ela disse: eu tenho R$10. Ele disse: tá bom, eu vou fazer uma oração de R$10, mas não garanto nada. Isso não é para rir, é para chorar. Paulo, o apóstolo, e Pedro, o apóstolo, nos advertem que existe uma conexão perversa, maligna, entre dinheiro e milagre. Eu vou repetir, é maligna. E a Bíblia Sagrada diz em 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 5, que tem alguns que acreditam que a piedade é fonte de lucro. E em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Pedro diz que o coquetel, que vem de 3 ingredientes: exploração, ganância e heresia, são abominação diante de Deus. Dinheiro, ganância em nome de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês.
Ela é bíblica. Aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Filipe estava evangelizando lá na região de Samaria. E havia um feiticeiro chamado Simão. Esse feiticeiro era famoso. E aí os apóstolos em Jerusalém souberam do que estava acontecendo em Samaria. Que a evangelização de Filipe estava ganhando gente. E ganhou, inclusive, o tal do Simão feiticeiro. E aí Pedro e João foram para Samaria. Chegaram lá, em Samaria, viram a comunidade dos discípulos e no meio deles estava o Simão, o tal do feiticeiro que tinha, entre aspas, se convertido. Pedro pregou o evangelho para eles e disse: agora eu vou orar para que vocês recebam o Espírito Santo. E começou a impor as mãos sobre eles para eles receberem o Espírito Santo. Quando Simão viu o que estava acontecendo com os discípulos, à medida que Pedro impunha as mãos e que eles recebiam o Espírito Santo, ele chamou Pedro assim pelo cantinho e disse: Pedro, vem cá um negócio aí. Cá entre nós aqui, só entre nós dois. Me ensina o truque. Me ensina como é que faz esse negócio aí. Eu pago se você me ensinar. Eu compro. Na hora em que ele disse: eu compro, Pedro olhou para ele e disse: morra você com seu dinheiro. Porque você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nenhuma nesse ministério. Então vejam bem. Você diz: pastor, eu preciso discernir os espíritos. Vejam se a questão do dinheiro está atrelada à ação de Deus. Segundo, como é que a gente testa o espírito para saber se aquele milagre é de Deus ou não é? Qual é a ênfase? O que é que está sendo enfatizado? É o milagre ou é a mensagem do evangelho? Qual é o carro-chefe? Qual é a locomotiva do culto? Qual é a locomotiva do culto? Qual é o carro-chefe? O que vai na frente? A Bíblia é ensinada apenas como um adendo. A Bíblia é apenas um apêndice. A mensagem é apenas um pretexto. Qual é a ênfase? Queridos, a nossa ênfase não é milagres. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E esta mensagem que nós pregamos é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, existe exibicionismo em cima do milagre. Sensacionalismo em cima do milagre. E a pergunta que nós estamos fazendo é o seguinte: como é que eu sei discernir o espírito? Tome muito cuidado quando os holofotes saem de Jesus e vão para o pastor, para o missionário. Cuidado com quem fala muito de si. Cuidado com quem exalta a si mesmo o tempo todo. Cuidado com gente que está se gabando de quantos dias está jejuando. Isto não é bíblico. Pastor que jejua e faz propaganda do seu jejum está desqualificado na Bíblia. Porque Jesus disse que quando você jejuar, você tem que lavar o rosto e ninguém saber do seu jejum. Não é para fazer propaganda no rádio, na televisão ou no jornal. Tome muito cuidado com o sensacionalismo. A nossa proposta é a de João. Importa que eu diminua e que quem cresça, ele cresça, eu tenho que diminuir e a glória tem que ser dele. Culto, você não tem que estar maravilhado com o pastor Ricardo, você tem que estar maravilhado com Jesus que o pastor Ricardo prega, porque ele é que é maravilhoso. Como é que a gente discerne espíritos? Cuidado com igrejas, pastores, líderes que seguiam por anjos, por sonhos, por profecias e por visões. Hebreus capítulo de número 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, tem nos falado nesses últimos tempos através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E a este Jesus, ele entregou todas as coisas. Nós não temos outra régua senão esta palavra. Nós não temos outro fio de prumo senão a Bíblia Sagrada. E nós não somos dirigidos por sonhos e por visões. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Esta é a última regra de fé e de prática da igreja que nós temos. Jeremias capítulo de número 23, versículos 25 a 28. A palavra do profeta de Deus é assim. Eu estou sabendo que os profetas estão tendo muitos sonhos. E estão dizendo, tive um sonho. Aí o profeta diz assim: pois quem sonhar, não minta com os seus sonhos. Trate sonho como sonho.
Está escrito em 23 de Jeremias, versículos 25 em diante. Sonho é sonho. E igreja não pode se basear em sonho. Nós temos a palavra. Quinto, cuidado com igrejas que pedem as pessoas para testemunhar. E quando termina de testemunhar, a glória é da igreja e não de Jesus. Quando eu vim para a igreja X, nunca diz assim, quando eu vim para Jesus. Nunca diz assim, quando o Espírito Santo de Deus tomou minha vida. É a igreja. Quem está recebendo a glória? É a igreja ou ele? Quando Jesus fez o milagre da transformação da água e do vinho, que foi um sinal maravilhoso em Caná da Galileia, quando ele terminou de fazer o milagre, o texto das Escrituras diz assim: revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. Na cura do cego de nascença, em João capítulo 9, versículos 1 a 3, quando os discípulos perguntaram: por que esse homem nasceu cego? Ele pecou os seus pais? Jesus disse: não, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Na ressurreição de Lázaro, disseram: Lázaro está doente. E Jesus disse no capítulo 11: essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Então vejam bem, a pergunta é a seguinte: quem fica com a glória? No frigir dos ovos, quem fica com a glória? Quando termina o culto, quem recebe glória? Essa é a pergunta que deve ser feita. Eu quero milagre. Como é que eu faço para receber um milagre de Deus na minha vida? Primeiro, faça uma pergunta para você mesmo: o Senhor vai ser glorificado nesse milagre? Ou é para mim? Uma pergunta simples. Eu quero milagre. Quem vai receber glória? Se não tiver glória para Ele, eu não quero, porque eu vivo para a glória de Deus. Isso não é uma frase de efeito, isso é uma realidade. E se eu vivo para a glória de Deus, o que vai definir o milagre na minha vida é se Ele vai ser glorificado. Pergunte a você mesmo. E quando você for orar por um milagre, ponha sempre esta cláusula. Diga assim: Senhor, eu só quero na minha vida o que for para a tua glória. Eu acho muito interessante alguns textos da Bíblia. João 14, versículos 12 e 13. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta. Todo mundo diz isso. Está na Bíblia que se a gente crê em Jesus, faz as obras maiores do que a que ele fez. Aí o versículo seguinte ninguém lê, porque o versículo seguinte diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o parâmetro. Quem que vai receber glória? Segundo, eu quero milagre na minha vida. Como é que eu faço, pastor? Que fruto permanecerá a longo prazo dessa cura? Tá bom, Jesus curou. E qual o fruto que vai resolver dessa cura? A longo prazo. Porque Jesus disse: eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo agora de amigos. Vos nomeei para que vades, que deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Não é um milagre que, glória a Deus, aleluia, eu estava doente, agora estou bom, aleluia, e acabou-se. Quais os desdobramentos que isso vai ter? Quais os desdobramentos que isso vai trazer na minha vida, no meu comportamento? Se o milagre não me conduzir ao pé da cruz, tem muito valor? Não tem muito valor. Milagre só tem valor quando ele nos conduz ao pé da cruz, e através daquele milagre a gente diz: Senhor, minha vida é tua, e eu reconsagro minha vida para a tua glória. Aí é milagre maravilhoso, aleluia. Terceiro, como é que eu faço para receber um milagre? Você está mais interessado em ver um milagre, ou você está interessado em conhecer o Deus do milagre? Qual você prefere? O milagre ou o Deus do milagre? Você sabia que a maioria das pessoas hoje não estão nem ligando para o Deus do milagre? Eles querem o milagre. Mas nós não. Eu quero o Deus do milagre.